Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o professor Edson Bandeira, mais um vídeo da série de vídeos para plano de aula, aí ensino religioso, ensino por princípios, escola cristã, a gente vai abranger um monte de coisas para ajudar você, ok? Então, eu falava no vídeo anterior que seria sobre uma dica para você separar um rascunho e colocar 30 aulas de ensino religioso ou ensino por princípio, ou seja, 30 temas que você gostaria de abordar. Para desses temas você ir montando os seus planos de aula. Então eu vou dar um exemplo aqui bem prático para facilitar o entendimento. Então primeiro você vai lá, pega um rascunho, coloca nesse rascunho aí 30 temas. E aí vamos supor, vamos dar um exemplo de turma chamada, o pessoal chama de pré-2, alguns chamam de jardim 3. Vamos pegar um exemplo primeiro assim, né? Essa galerinha pequena aí. Aí você vai na caneta, que minha letra é muito feia, coloquei aqui na caneta, no rascunho mesmo, 30 temas. Aí botei aqui o Deus Criador, a natureza, o ser humano, trabalhando eu, oração, porque 2 de março é de adoração, trabalhando o outro, e assim por diante. Coloquei 30 temas. Aí eu comecei a trabalhar nesses temas um plano de aula. Aqui, como a gente está dando um exemplo da turma de pré-2, aí, ou jardim 3, como algumas escolas chamam, vamos primeiro tratar o exemplo. Eu vou usar um exemplo que serve tanto para a escola que trabalha mais na pegada ciência da religião, quanto para a escola que trabalha ensino cristão, escola por princípios, a ESEP, ou também escolas que trabalham mais na pegada de aula de religião e com BNCC. Então, esse exemplo que eu vou dar, ele se aplica para todas. E um exemplo de BNCC, trabalhando o eu. Porque se é numa escola cristã, se é numa escola que trabalha a ESEP, todas elas a ideia é que trabalhe BNCC. Até me aconteceu um fato curioso, um cliente veio até mim, eu falava sobre as aulas, muitas aulas que eu tenho, que trabalham as diretrizes da BNCC, e o professor falou assim para mim, o coordenador lá, ele falou assim, mas BNCC é contra a escola cristã. Eu falei, da onde isso? Não é contra, ele que não sabe usar a BNCC em favor da aula de ensino cristão. Mas isso é outro assunto, um dia eu gravo um vídeo falando sobre esse tipo de preconceito ou até mesmo de falta de entendimento, de sabedoria, de ignorância acerca da BNCC. Outro dia eu falo sobre isso. Então vamos lá. Aí eu dei uma dica, você vai separar 30 temas. Aí vamos supor, você já separou, vou dar um exemplo. Aí você separou esses 30 temas, rascunhou, beleza, levou para a direção da escola, a direção falou, poxa, pode trabalhar esses aí, beleza, show de bola. Aí você vai lá, passa limpo, ó. Eu tenho aqui, ó, 30 temas, um índice já com 30 temas para montar o plano de aula. Aí você vai começar a montar o plano de aula. Vamos lá, por exemplo, vamos trabalhar o primeiro tema. Quem criou todas as coisas? O Deus Criador, ou Deus da criação. O título do tema fica a seu critério. Eu vou dar um exemplo desse aqui rápido, mas eu vou aprofundar no outro. Aí eu coloquei uma olhinha aqui, isso aqui é um rascunho, né, que antes de passar pela revisão ortográfica, por isso eu tenho umas anotações aqui. Aí montei aqui essa olhinha. A criação de Deus para a turma de pré-2 e chamado Jardim 3. Aquela galerinha aí, ó. Então, vem um textinho muito básico. A criação de Deus. Mesmo quem nunca leu a Bíblia, sabe que existe um Criador. Podemos ver essa criação observando a natureza, percebendo a individualidade humana ou por vários outros motivos. Aí você vai comentar aqui de acordo com o seu entendimento, de acordo com o que você achar necessário. Sabemos que existe um Deus Criador que não abandona a sua criação. E aí você vai falar desse Deus que é próximo do ser humano, desse Deus que ouve o ser humano, e você trabalha essa questão. E o nosso Deus único é Criador dos céus e da terra. Aliás, dos céus, da terra,
dos animais e de toda a humanidade. Aí você explica mais um pouquinho sobre isso. Textinho bem pequeno, porque é turminha de criança pequena. E aí você vai botar, conheça algumas de suas criações. E aí eu coloquei o céu, a terra, as águas. Aí eu coloquei, criança gosta muito disso, aquele noite e dia, porque a gente fala um pouquinho de noite, um pouquinho de dia, criança gosta muito disso. A natureza, os seres humanos e os animais. Eu separei aqui também para ampliar um pouco o entendimento da aula. E aí, mas aí você vai colocar os que você quiser. Se você quiser só 3 desses, trabalhar só 3, trabalha só 3. Se tem outra coisa para acrescentar, acrescenta. Mas essa é uma ideia básica. E aí, explicou sobre isso, muito legal. Embaixo você coloque, faz um quadrinho, coloca outras 6 figuras, algumas que não tem nada a ver, e você vai colocar um exemplo aqui de exercício, tá? Tarefinha. Marque com o X as figuras que não fazem parte do tema. Ou marque com um traço, tanto faz, depende do nível aí das suas crianças. Essa aula também pode ser adaptada para o pré-2. Beleza? E aí, tá aqui, a criança vai ver, você vai perguntar, a nuvem faz parte do tema, criança? Sim! A torradeira faz parte? Não, tio! Eles vão riscar e assim por diante. A bola, Joaninha, apontador, beleza. Aqui tem um mini labirinto aqui para chegar. Cara, criança adora esse negócio de labirinto. E aqui, para colorir, sempre tem criança pequena, tem que ter alguma coisa para pintar. Aqui tem um planeta Terra aqui para as crianças pintarem. E ainda, se sobrar tempo, ainda tem uma trilhazinha para completar. Isso aqui são ideias. Você pode botar um desses, pode botar todos, pode botar 2. Vai ser dentro do que você quiser. Se for escola por princípios, é bom trabalhar o versículo antes da aula. Você fala o versículo, explica, depois você vai para aquele texto. Versículo aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No começo, Deus criou céus e terra. Ok? Então, e aí, para finalizar, você tem o plano de aula, que aí o que facilita o pessoal que trabalha com a ESEP, aí às vezes se confunde um pouco com esse plano de aula. O que é o plano de aula? A pesquisa, que é o versículo, né? Que eu botei aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Qual o tema trabalhado? Aqui no caso, a criação de Deus. E aí você vem com o racionar, o relacionar, o registrar, mas isso eu vou explicar dando outro exemplo de aula para ficar mais fácil. Um outro exemplo aqui seria trabalhando eu, BNCC. Aí, bem mais simples aí para a gente trabalhar. BNCC, trabalhando o eu. Coloquei aqui para criança pequena, tá? Turminha de pré-2 aí, pré-1, jardim 2, jardim 3, tá? Então, trabalhando eu. Aí tem um textinho básico também. Eu sou único, não existe outro Deus, só foi criado alguém como eu. Fomos criados por Deus de uma maneira única, isso nos torna diferente de todas as outras pessoas. Textinho básico. Você vai formular do jeito que você entende esse tema. Aí você vai falar sobre as diferenças, né, gerais e distintas. Por exemplo, ou as características, gerais e distintas. Todos têm 2 olhos, né, 2 ouvidos, uma boca, um nariz, características gerais. Características distintas. Uns têm olhos azuis, outros têm olhos castanhos. Uns têm orelha pequena, outros têm orelha grande. Outros têm bocão, outros têm boquinha. E aí você coloca aí, eu até coloquei aqui, tá vendo? Os quadrinhos aqui. 2 olhos, olhos azuis. Boca, boca grande. Cabelo, cabelo vermelho. Pezinho, pezão. Beleza? Simples, né? E uma atividadezinha de aprendizagem muito simples. Dentro do quadrinho 1, faça um desenho de algo que você gosta e tenha facilidade. Dentro do quadrinho 2, algo que você tem dificuldade de fazer. Porque você vai falar também da nossa individualidade, que alguns têm habilidades para algumas coisas e já não tem para outras. Mas que isso não é defeito. Isso é a característica, é a sua individualidade. Deus te deu aquele dom, e para o outro deu outro dom. Todos nós recebemos algum dom. Deus deu dom a todos, e às vezes a gente nem descobriu ainda, só vai descobrir daqui a uns anos, só vai descobrir quando precisar.
ok? Então você vai explicar isso aí, pode me perguntar lá no direct que eu explico melhor, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E aí, aí você pode terminar a aula cantando aquela música da Aline Barros, né? Você é especial, não existe outro igual, e fica muito legal. E aí, o rascunho também do plano de aula, né? Aí, para quem trabalha com a ESEP, né? Então, plano de aula, Gênesis capítulo 2, versículo 7, é a pesquisa, tema trabalhando eu, também é de BNCC. 3 pontos, eu sou o único, não existe outro eu sou diferente das outras pessoas. E ponto C, temos diferenças gerais e distintas, pelo menos esses 3 pontos. O racionar, o que vai ser o racionar? Reconhecer a individualidade de cada um. Relacionar, o que vai ser relacionar? Compreender a cosmovisão cristã pertinente à criação do ser humano. O que vai ser? E registrar, o que vai ser o registrar? Atividade com figuras feitas com recortes para observar as características gerais distintas. Pode fazer uma identidadezinha, gente. Identidadezinha cortada ali na cartolina, o quadrinho para eles colarem, fazerem um desenho como se fosse a foto deles, o quadrinho da digital, aí leva aquela tintazinha, eles colocam o dedinho, criança adora isso, muito legal. Palavra-chave, individualidade, princípios abordados, individualidade e soberania. E quem trabalha já com o conceito de ideia guia, cada pessoa um ser único criado por Deus para um propósito no universo, beleza? E aí, se for uma turminha rapidinho, se for uma turminha de 2º ano, de 1º ano, aí até 3º, você pode também botar aqui uma impressãozinha digital na ponta e trabalhar, explicar sobre a impressão digital, como Deus é tão maravilhoso nos seus detalhes que até o risquinho do seu dedo ele fez diferente do risquinho do dedo do outro. E aí você pode trabalhar também, ampliar esse entendimento por exemplo, eu me respeito quando cuido da minha higiene pessoal, entendo meus limites, penso em coisas positivas. Aí se for uma turma lá de 3º, 4º ano, ou até 5º ano, 6º, gosto de ser quem eu sou, e você fala de autoaceitação, trabalha essa questão aí, muita gente depressiva porque não se aceita, ou seja, você abre um leque de opções trabalhando eu. Aí eu digo a vocês, então BNCC não serve para ensino cristão? Isso aqui é BNCC, trabalhando eu é BNCC. Então, ali, 3º ano é TF01, ER03 do ensino religioso, ou seja, é BNCC. Só que se a pessoa não tiver entendimento do que é BNCC e não tiver disposição para trabalhar esse tema, pode dizer que não serve, mas é claro que serve. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, me procura lá no Instagram, manda um direct, tá bom? Por favor, se inscreve aí no canal, curte, compartilha esse vídeo. Próximo aí, eu vou dar mais exemplos e eu vou fazer uma sequência aí de aulas para te ajudar, tá bom? Deus abençoe você, grande abraço, até o próximo vídeo.